Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós procuramos pensar, meditar, digamos, naquilo que são as notícias que chamam a atenção e que, no entretanto, têm para nós como cristãos uma perspectiva diferente. O cristão tem uma cosmovisão diferente da do mundo, ou seja, ele tem uma forma de olhar e de interpretar as coisas que deve ser moldada pela Bíblia, pela Palavra de Deus. E nós procuramos desenvolver ou pensar nesta perspectiva do ponto de vista cristão e bíblico ao olharmos para as notícias. Talvez ainda não tenha sido algo que chamou muita atenção em Portugal, mas nós vamos cada vez percebendo que as notícias vão chegando e vão trazendo, digamos, a semente daquilo que se pretende. É algo que realmente está a ser de grande impacto nos Estados Unidos, que é uma verdadeira campanha contra as forças públicas, as autoridades públicas em termos de força policial, os cuidados da polícia. Podemos dizer que este recrudescer começou na morte daquele indivíduo afro-americano, George Floyd, deu origem a um movimento contra o racismo, que por sua vez era um movimento racista, porque o título do movimento é Black Lives Matter, ou seja, apenas as vidas dos afro-americanos é que eram importantes, e a campanha é essencialmente voltada para, digamos, a igualdade do tratamento dos afro-americanos, reconhecemos que há uma distinção no tratamento deles em relação à maioria da comunidade que é branca. A partir daí começou a haver uma grande campanha para digamos, haver esta igualdade. Infelizmente este movimento, BLM, não é verdadeiramente um movimento contra o racismo. O movimento tem muito mais a ver com anarquia do que outra coisa. O que tem havido sistematicamente é a destruição de lojas, a invasão de propriedades privadas, o roubar de muitos estabelecimentos comerciais. Isto não tem absolutamente nada a ver com a luta pela igualdade racial. Os grandes elementos históricos que lutaram por esta igualdade, como por exemplo aqueles que ficaram famosos na história americana, não têm a ver com este tipo de luta, mas inclusive com não utilizar nenhum tipo de força, com uma resistência que era sem violência. Infelizmente é isto que está a acontecer. Então, a partir daqui surgiu um movimento chamado Defund the Police, ou seja, vamos tirar os fundos públicos da polícia. A polícia teria que ser eventualmente algo privado ou particular, mas deixaria de ser algo que os fundos públicos dos nossos impostos pagavam. E então uma grande campanha de mídia para mostrar os erros policiais, as falhas policiais, os abusos policiais. E as notícias começam a se multiplicar. É aqui, ali, acolá, estes indivíduos maltrataram aquele velhinho ao prender, abusaram da força naquela outra situação, fraturaram o braço de uma pessoa por causa da posição em que esta pessoa ficou, etc, etc. E esta campanha vem tomando proporções significativas. Em algumas cidades americanas tem-se vivido um estado de guerra civil, com bloqueio de ruas, com zonas de bairros, digamos assim, completamente controlados por estes grupos, onde a polícia não pode entrar. Ora, isto preocupa-nos, porque isto faz parte de uma grande campanha que tem como alvo minar as autoridades e o poder público. Faz parte deste pacote aquilo que tem sido feito, por exemplo, para destruir a história e acabar com os valores e a importância de certos nomes do passado, procurando denegrir estes nomes, encontrar os aspectos negativos a respeito destas pessoas e dizer estas pessoas não podem ser honradas. E daí então tirar os nomes das ruas, das avenidas, derrubar estátuas, mudar estas coisas todas. E nós perguntamos qual é o objetivo disto tudo. Evidentemente que é triste pensarmos e sabermos que é verdade. Infelizmente, há pessoas que abusam da sua autoridade. Isto acontece em qualquer lugar do mundo e em qualquer tipo de autoridade. Não tem a ver apenas com polícia. Nós sabemos, chegamos a uma simples repartição e às vezes temos dificuldade em lidar com as pessoas que estão a atender porque usam e por vezes abusam da sua autoridade, pequena autoridade que têm naquele momento. Às vezes, quanto menor a autoridade, mais as pessoas abusam daquilo que têm. E infelizmente também quanto menos a formação, mais é possível que estas pessoas venham a abusar da sua autoridade. Agora, isto não significa que nós não precisemos delas no seu lugar. Se realmente nós podemos imaginar hoje um mundo sem polícia, nós sabemos que há alguém que deve estar a gostar imenso desta campanha, deve estar a achar isto muito interessante, que é, evidentemente, todos aqueles que estão ligados à criminalidade.
O que se passa, por exemplo, neste momento na fronteira entre o México e os Estados Unidos, por causa da mudança de política, numa tentativa de acabar com tudo aquilo que era feito anteriormente não é no governo anterior de Donald Trump. Então, a abertura das fronteiras, há uma crise humanitária brutal a acontecer naquela fronteira. A mídia que está ligada ao governo neste momento tenta tapar isto, mas, enfim, a outra mídia um pouco mais independente, ou contrária, evidentemente, chega e mostra aquilo que está a acontecer. E as autoridades americanas estão a tentar não lidar com o problema, o presidente não responde a estas questões, a vice-presidente que foi colocada como responsável disto há um mês e meio que não dá uma conferência de imprensa respondendo a estas situações, e quando as conferências de imprensa acontecem são apenas totalmente controladas com as perguntas que já foram devidamente organizadas e escolhidos os jornalistas que vão responder. Isto não é uma conferência de imprensa. Isto preocupa-nos porque isto tem a ver com um princípio que é anticristão e antibíblico. A palavra de Deus nos ensina que a autoridade vem de Deus. Isso significa que Deus permite que exista autoridade. Deus criou-nos com esta capacidade e Ele permite e ele muitas vezes orienta para que a autoridade seja aquela que é. Isto foi escrito por Pedro e por Paulo no Novo Testamento, numa altura em que as autoridades eram o imperador romano Nero, um indivíduo que depois mostrou-se sociopata e psicopata. Lembramos que o Senhor Jesus obedeceu às leis e às regras que existiam, pagando o imposto, obedecendo aquilo que eram os princípios, por exemplo, da purificação. Quando ele curava um leproso, ele sempre dizia: vai apresentar-te ao sacerdote. E ele submeteu-se a estas autoridades que eram contra ele, que o perseguiam, que tentavam arranjar maneira de o matar e que por fim acabaram por matá-lo. E no entretanto ele submetia-se àquilo que era a autoridade, porque a Bíblia diz que as autoridades foram permitidas e estabelecidas pelo Senhor, que é a autoridade suprema. As autoridades vão ter que dar contas a Deus. Homens e mulheres que ocupam posição de força e que podem impor a sua vontade ou a vontade das suas instituições vão ter que dar contas a Deus. Mas, independentemente daquilo que possa existir de abuso, nós temos que pensar no muitíssimo maior, que é o benefício. Se existem forças policiais, para que possa haver alguma paz. Quantas e quantas vezes polícias salvaram a vida de pessoas? Quantas e quantas vezes eles impediram que crimes acontecessem? Quantas e quantas vezes eles foram responsáveis por descobrir os criminosos e levá-los à barra da justiça, condenando-os, prendendo-os, para permitir que haja mais sossego e mais paz na vida? Se formos fazer comparação de números, não há qualquer possibilidade de comparação. É evidentemente que há muito mais benefício do que prejuízo. Corrijam-se os erros. Aqueles indivíduos que mataram o Sr. George Floyd vão pagar por aquilo que fizeram, abusaram da sua autoridade de forma descontrolada. Então, corrijam-se os erros, ensine-se o controle, mas nós não podemos simplesmente concordar com esta propaganda que vai contra a autoridade e tenta destruí-la. Quando nós somos leitores da palavra do Senhor, nós aprendemos que em relação às autoridades nós temos que clamar a Deus. Saber que a posição que eles ocupam não é fácil. Eles precisam de intercessão para que possam exercer a sua função de forma mais sábia e que Deus nos dê um coração compassivo para com aqueles que ocupam estas posições. Que a nossa postura como bons cidadãos facilite o trabalho destas autoridades. Que nós possamos ser daqueles que ajudam em vez daqueles que atrapalham. E que não sejamos apanhados no princípio da rebeldia, que é um princípio maligno. É um princípio que é estabelecido por Satanás, que era o anjo que se rebelou contra Deus e que instilou a rebeldia no coração humano. Mas que nós possamos ser encontrados dentro daqueles que, biblicamente falando, cumprem a lei, obedecem às regras, são obedientes e desta forma deixam um bom testemunho cristão.